Denise, então foi aí que você começou o ministério oficialmente, como missionária da Convenção Batista Carioca. O que você tinha que fazer como missionária? Qual foi o começo dessa obra? Bem, a primeira coisa que eu tinha que fazer era cadastrar, né, a minha igreja, a primeira igreja, porque eu comecei trabalhando também com a primeira igreja, e logo depois consegui uma equipe para trabalhar comigo. Eu não poderia ao mesmo tempo dar atendimento em todas as unidades num dia só. Então foi aí que nós convocamos as igrejas, houve uma resposta muito produtiva, vários irmãos, vários pastores, alguns que trabalham até hoje comigo, e começamos a assumir trabalhos, cadastrando as igrejas dentro da secretaria que exatamente responde por esse trabalho, né, de assistência religiosa nas unidades, e eu fiquei responsável pelo trabalho de capelania prisional dentro do Rio de Janeiro pela Convenção Batista Carioca. Então aí foi movimentar, cadastramento das equipes, acompanhar, mas ao mesmo tempo abrir um leque de trabalhos. Foi aí que iniciamos dentro das unidades os projetos educacionais, os projetos não somente educacionais, mas também projetos culturais, musicais, com corais e trabalho com as famílias. Eu notava quando eu entrava nas unidades que as famílias estavam lá fora, muitas crianças. E os irmãos falavam: missionária, nossa família fica aí, não tem uma igreja que dê uma palavra, nós nos convertemos, mas em nossas famílias. Foi aí que eu abracei também as famílias. E aí durante as visitas deles, né, no pátio das unidades prisionais, iniciando cultos às famílias. E esses cultos eram assim tremendos, porque as decisões eram constantes. E era muito lindo ver o esposo abraçando a esposa, agora mulher cristã como ele, um homem cristão. E o filhinho vindo e abraçando-os também. E os testemunhos foram ficando muito marcantes. Logo depois organizamos o projeto Luz da Liberdade, que eu vou falar mais na frente sobre esse projeto de apoio às famílias e aos egressos. Vimos também muitos que queriam ler a Bíblia, mas não sabiam de forma nenhuma como ler, porque eram analfabetos. O número de analfabetos naquela época era muito grande, não havia um trabalho sistemático educacional. Eu, como professora, me inquietava com isso, ficava inquieta. Foi assim que eu iniciei o curso de alfabetização, com o apoio da Alfalite, de algumas igrejas. Nós iniciamos um curso de alfabetização, principalmente nos presídios, onde nós tínhamos um número grande de mulheres que não sabiam ler. Numa casa de custódia em Magé, eu cheguei para distribuir Bíblias. No final do culto, muitas mulheres me devolveram a Bíblia. Missionária, eu não sei ler, essa Bíblia não vai ter serventia. E muitas falavam isso com lágrimas nos olhos, enxugando as lágrimas. Magé fica distante do Rio de Janeiro. As dificuldades seriam muitas, porque aqui no Rio de Janeiro eu recebia todo o apoio de igreja, de instituições, de fundações, como a Souza Marques, por exemplo. E de repente, lá em Magé, uma distância muito grande, como eu ia fazer? Cheguei para a diretora do presídio, muito minha amiga, eu falei com ela, ela disse: eu não posso fazer nada, missionária, não temos nenhum apoio aqui, nós não temos condição para isso. Eu falei: eu não aceito não. E à madrugada eu orava ao Pai e pedi orientação. Foi aí que ela disse, eu voltei novamente a falar com ela e disse: olha, as internas querem ler a Bíblia e eu não posso estar aqui distribuindo a palavra sem dar a Bíblia para essas mulheres. E então ela disse: olha, primeira coisa, não temos espaço. Eu digo: a senhora consegue um espaço, a senhora é a diretora. Então ela tirou a psicóloga, juntou com a social, com a assistente social para o atendimento em uma sala somente e me cedeu a sala da psicologia. E ali abrimos a primeira sala de alfabetização com 25 internos. E como levar o material, não havia uma só carteira nem material didático. Foi aí que nós entramos em contato com a Fundação Souza Marques e ela nos doou todas as carteiras, 30 carteiras. E a Alfalite nos doou todo o material didático. Então, como levar isso até lá? Precisava de frete, eu não tinha dinheiro. O pastor conseguiu um caminhão que cobrou bem mais barato, mas também o caminhão não tinha quase que nada, não tinha freio, não tinha embreagem. Caminhão muito velho, ninguém quis ir comigo. Eu convidei muitas pessoas em minha equipe. Eu não vou, missionária, sinto muito, esse caminhão é muito velho. Então teve que eu e o motorista. 2 horas e meia até Magé, foram quase 6 horas de viagem.
eu segurando retrovisor para ele ver, né? Pedindo a eles, avisando para ele quando vinha o carro, porque o retrovisor